do Senhor, aí tem liberdade. Profetizamos liberdade nessa manhã. Uma manhã de cura, de libertação, de vitória no altar do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os profetas não somos tão organizados como para arrumar algumas coisas que se deve fazer primeiro. Só que a gente começa a ouvir o barulho dos céus. Eu intento pedir alguns cânticos, só que como eu nem sei como ele se chama, nem quem canta, só ele começa a rolar na minha cabeça, então não consigo depois. Mas é muito bom saber que nesta manhã o Senhor está confirmando que Ele vai quebrar cadeias. Sabe por quê? Porque só aqueles que somos livres vamos conseguir ser libertadores. Eu estou achando que Deus está preparando um exército de libertadores para Araraquara nos próximos dias. Homens e mulheres que conhecem a verdadeira liberdade que provém do Espírito Santo de Deus. E vocês se livres. Você imagina alguém amarrado assim das mãos, tentando ajudar outras pessoas ou liberar outras pessoas? Você imagina aqueles que ficam com algemas e tentando liberar uma cidade? Você vai ter que fazer uma caminhada, vai ter que orar, vai ter que guerrear, vai ter que batalhar. Só que quando as pessoas ficam amarradas, por muitas boas intenções que nós tenhamos, nós não vamos conseguir. É por isso que o Espírito Santo de Deus é um espírito de liberdade. É por isso que nós somos portais, porque o Rei da Glória vai passar através de nós. Ele vai utilizar nossa voz para abençoar esta cidade. Ele vai utilizar nossa voz, nossa mente para declarar, para decretar, para estabelecer uma palavra boa sobre a cidade, uma palavra de crescimento, uma palavra de santidade, uma palavra de cura para a cidade. Ele é quem cura nossas nações, sanidade para as nações. Vai usar tuas mãos para abençoar tudo o que fique perto de ti. Você vai abençoando as janelas, as portas, lugares de autoridade. Você vai orar pelos comércios. Você vai orar pelas escolas. Vai orar pelas gerações. Deus vai usar teus pés livres para pisar. E tudo o que a tua pé pisar-se, você vai conquistar. Araraquara é uma cidade para Cristo. O Cristo governando, o Cristo entronizado, o Cristo dirigindo. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho que nós estamos chamados para fazer nos próximos dias. O apóstolo fala assim: quem vai vir? Eu já estava tão empolgada que eu já estava levantando a minha mão. Mas Deus não tem distância. E na eternidade nós podemos movimentar no Espírito. Então eu vou ficar com vocês orando. Porque as orações também alcançam naqueles lugares, ainda que estemos longe. Você pode se sentar. Mais uma vez, é um privilégio. Já pregamos também debaixo do árvore. Já fomos nas missões com índios, lá na Argentina, na fronteira com a Bolívia. Já sabemos daquele empolgue que tem aquelas pessoas sem instrumento, sem educação, sem cultura. Eu fiquei apaixonada. Fomos com os índios Wichís, não sei se vocês ouviram falar deles. É o mais pobre que pode existir na Latinoamérica. Se você sabe o que é pobre, se vai lá com os Wichís, vai saber o que é mais pobre ainda. E nós fizemos um trabalho com o Instituto Bíblico sobre missões. Nós somos professores do livro dos Atos. E foi muito maravilhoso. Nossos filhos eram pré-adolescentes, 7, 8 anos. E a gente conviveu uns 10 dias com eles. E a gente veia que eles não têm água, não têm comida. Passa semanas, às vezes, só comer um milho repartido. E nós fomos convocados para orar porque as mulheres lá
todas ficavam em uns 30, 40 anos com parálises. Ele sabe que é paralítico, que elas não conseguiam caminhar. Então você passava nem tenda, é só uma sacola de lixo com 2 paus assim e faz o teto para eles. E aí elas estavam amamantando 1, 2, 3 filhos e elas todas paralíticas. E o Deus falou para nós, não é que elas não conseguem caminhar, elas não estão alimentadas como para conseguir ficar sobre seus pés, porque está desidratada e estão sem alimentação. Faz 3, 4 anos que não tinha chuva, porque a missões leva galinha, leva pato, leva alguns animais, só que pela causa da falta de água, todo que ele morre. Chega semente, mas morre também. E eles não querem deixar o seu lugar de nascimento. Então a gente já conhecia tudo aquilo. E falaram, hoje o culto do domingo. Aí a gente foi para o culto de domingo. A igreja sim, era de tijolo. Mas não tem luz natural, não tem cadeira, tem que ficar de pé. E quando a gente fez o apelo, que eu falei sobre milagre naquela época, eu me lembro ainda. E todo mundo começou a passar. E você perguntava, qual é a tua necessidade? Alguns falam espanhol misturado com quechua, outros nos ajudavam os tradutores, que são as principais da tribo. Gente, você acha que em umas 100 pessoas, 100 e pouco, nenhuma só pessoa pediu nem cura, nenhuma pediu comida, nenhuma pediu alguma coisa pessoal. 3 coisas me impactaram. A primeira, nós queremos conhecer mais a Deus. A segunda coisa que eles pediam, não sabemos ler e não temos muitas traduções da palavra. Que o Senhor nos ensine a ler o espanhol para poder ler a Bíblia. E a terceira coisa que eles pediam, nos dá santidade em meio da tribulação. Isso marcou minha vida extremamente, porque eu entendi que essas são pessoas de altar. Pessoas que no altar de Deus estão prontas para ser sacrificadas, pessoas que precisavam de renunciar para se liberar de muita coisa. Imagina aquelas culturas indígenas, aquelas questões que eles já trazem de várias gerações, completamente diferente, muito chocante às vezes, quando a gente vai pregar, ministrar, com respeito a Jesus, o monoteísmo. Então, hoje falando e agora falando de missões, tudo isso começou a vir na minha cabeça. E eu pensei, quantos de nós estaríamos dispostos nessas condições e expostos a uma pergunta, o que você deseja que eu faça por ti? Seguramente saltaria a primeira coisa, nossas próprias necessidades, ou de algum familiar, ou de alguém que nós amamos. Mas não sei quanto de nós colocaríamos as 3 petições nossas, todas em relação a Deus, a palavra e o altar. Gera em nossos corações isso. Gera em nossos corações, Pai, isso. Porque estamos falando de altar, meu esposo fala do altar de Manoa, do altar de Elias, do altar de Davi, só para repassar um pouquinho. E eu gostaria hoje de falar sobre o altar de Gedeão. Eu trouxe uma Bíblia que tem outra tradução, então vou pedir, se vocês, por favor, me ajudem, Juízes 6, 11 ao 32. Eu quero falar hoje sobre o que é o altar da paz que derruba os outros altares. Gente, temos visto na última década muita gente, e eu não estou falando da gente do mundo porque isso é muito compreensível, eu estou falando da gente que conhece a Jesus, da gente que é cristã, da gente que assiste a uma igreja. Muitas pessoas precisam de oração pela paz. Fala, eu não tenho paz, eu tenho muito medo, eu tenho dificuldade de acreditar, eu estou com incertidumbre. Na verdade que é muito difícil para mim descansar de minhas preocupações, de meus problemas. Eu não consigo me tornar dependente, como falávamos ontem, de Deus. Então a gente fala, mas você tem paz? Se eu vou falar a verdade, eu não tenho paz.
Essa dificuldade no meu casamento me tirou a paz. Essa dificuldade financeira me tirou a paz. Eu não estou dormindo bem, eu não consigo comer direitinho, eu não posso descansar, me dá dificuldade para orar. Mas tem um altar que restaura a paz. Tem um altar diante do Senhor, onde Ele te fala: eu sou Yahweh Shalom. Eu sou a tua paz, eu sou o teu descanso, eu sou o teu repouso, eu sou o teu Shabat. Ele é a nossa paz. Essa paz que sobrepassa todo entendimento. Essa paz que você fala: como pode ser que em meio dessa situação, que a gente nem sabe como vai acabar, eu estou tranquila. Eu tenho paz, eu estou sabendo que Deus vai ser o melhor que seja necessário para fazer, para nos abençoar. Essa paz que provém de Deus. Me ajuda, por favor, aqui com Juízes 6, 11. É longo, mas vamos ler porque é interessante. Ao 32. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos madianitas. Os madianitas tinham roubado tudo, saqueado tudo o que o povo do Senhor estava semeando e colhendo. Eles estavam automaticamente, quando chegava a colheita, estavam tirando deles. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gedeão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do madianita. Não tira, por favor, todavia. Quantas vezes nós, estando no caminho do Senhor, passando pela tribulação, pela prova, pela dor, pela dificuldade, nós falamos, quantas coisas falaram que Deus fazia, porque Deus não faz? Porque Deus agora não vem intervir na minha vida, na minha situação. O Senhor tem poder. O inimigo utiliza aquelas coisas para que você duvide de Deus, para que você duvide do poder do Senhor. Eu troquei meu mensagem porque eu estou debaixo desse ataque. Orando pelo Tom e tudo dava certo. Agora falou, está muito ruim tudo. Nada está funcionando. A primeira coisa que o diabo joga na cabeça: você vai morrer. Não tem jeito, os pais já estão desanimados. E o diabo aproveitou na mesma madrugada. Ah, não é teu Deus tão poderoso? Ele não pode fazer. Quantas maravilhas e testemunhos até de ressurreição de mortos você já viu, mas Ele não faz nada por ti. E você fala que é filha amada dEle. Gente, quando nós vamos tomar um território, quando nós vamos enfrentar o apóstolo na guerra, como aquela que vocês vão enfrentar, nós temos que ter muito cuidado de nossa mente. Nós temos que colocar o capacete da fé e falar: diabo, sai daqui em nome de Jesus. Porque ainda que o diabo me matasse, eu ainda continuarei acreditando que Ele é Deus, que Ele tem poder, que Ele é bom, que Ele me ama, que Ele nos escolheu. Eu ainda continuo acreditando nele. Gedeão estava nessa situação. Não falaram nossos pais que Deus nos tirou de Egito para nos abençoar? Agora a gente já não tem nem para comer. Todo o nosso trabalho é roubado. Todo o que nós estamos conquistando é tirado de nossas mãos no mesmo dia. Onde está Deus? Cadê Ele?
Então, se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa a tua força e livra a Israel da mão dos madianitas. Porventura, não te envio eu. Tem um comando em meio da dor. Tem um comando em meio da necessidade. Tem um comando em meio de seu problema. E o comando é maior que meu problema. O chamado é maior que a dificuldade. Meu compromisso com o altar é maior que minhas emoções. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é da mais pobre Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Quem sou eu? Eu não tenho nada. Nós não somos de famílias de líderes nem de pastores. Somos os menores ministerialmente falando da casa até de nossa cidade. Não temos recursos, não temos capacidades humanas, não temos nomes. Só temos uma coisa: temos ao Senhor. Eu sei que aquele que Ele chama, Ele respalda. E ainda que eu sei que não posso, que não consigo, que minha força já está acabada. Hoje falava Alejandro, tanta luta, uma detrás de outra, parece que nunca acaba. Minhas forças estão decaindo. Mas tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os madianitas como se fossem um só homem. Eu estou te dando um comando e eu estou te dando a resposta do que vai acontecer. Você vai fazer aquilo que eu estou te enviando para fazer, porque eu estou contigo. E se eu estou contigo, quem contra ti? Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal do que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te afaste até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Pai, eu estou recebendo um chamado, um comando. Estou recebendo uma palavra. Ontem falamos, quem tem uma palavra? E se você não tem, você hoje tem que pegar uma palavra para a sua vida. Porque nós vamos caminhar uma palavra. Nós vamos caminhar uma promessa. Mas a promessa chegou. E ninguém pediu oferta para ele. Ninguém pediu, faça um altar e traz oferta. O coração dele, automaticamente conectado aos céus, entendeu que quando nós temos uma palavra, um comando de Deus, a melhor coisa que nós podemos fazer é um altar. Você lembra que do primeiro dia nós falamos que um altar é uma conexão, é um portal onde Deus se vem encontrar com a gente? Se eu estou recebendo uma palavra, estou recebendo um comando, não tem nada melhor que me encontrar com Ele neste lugar, para me tornar um sacerdote, uma oferta e o seu altar. Se meu coração é seu altar, eu sou seu sacerdote, porque a palavra fala: vocês são reis e sacerdotes do Deus Altíssimo. Eu venho com minha oferta, eu tenho assegurado a presença de Deus naquele lugar, porque todo altar, seja para o Deus que seja, se tem oferta, tem altar e tem sacerdote, a presença de aquilo que eu estou invocando vai vir naquele lugar. E aquele que era o menor da sua família entendeu. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e voou os asnos de um efa de farinha.
a carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lo até debaixo do carvalho e lo apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derruma-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asnos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. Todo altar que é agradável a Deus vai atrair o fogo do Senhor. Todo altar que está conforme ao desenho divino, ele vai pegar fogo. Viu Gedeão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Vê como conecta tudo com estes dias. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gedeão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz, Yahvé Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abisritas. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camada de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gedeão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e seus homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. Levantando-se, pois, da madrugada, os homens daquela cidade que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. E uns a outros diziam: quem fez isto? Perguntando e inquirindo, disseram: Gedeão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribarão o seu altar. Gente, que texto tão maravilhoso. Nós podemos ver, primeiramente, como era a autopercepção de Gedeão: eu sou pequeno, eu não tenho força, eu não sou nada, quem sou eu para fazer? Eu não posso aceitar o chamado de Deus. Tem muitas pessoas nesta manhã, e até aquelas que estão assistindo pela internet, que estão se sentindo desse jeito, mas Deus hoje está te chamando ao altar, para que Ele vai te mostrar o que Ele vê de você, não o que você está vendo, por causa das iniquidades familiares, das idolatrias dos pais, pelas causas de los traumas não resolvidos, das dificuldades emocionais, porque isso é o que faz que nós nos vejamos do jeito que nós vemos. Você não presta, você não serve, você não vai conseguir, você é fraco, você é... quantas coisas o diabo vem falar na nossa mente, com o objetivo de desvirtuar a nossa identidade em Cristo, de nos tirar do propósito original do Pai para nossas vidas.
Por isso nós hoje ouvimos cadeias quebrando, porque vai se quebrar absolutamente toda cadeia que tem preso a você na falta de identidade, na dor, no trauma, na dificuldade. Hoje você vai sair deste lugar vendo o que Deus vê da tua vida, conforme ao chamado, conforme as forças que Ele vai te dar, conforme as mudanças que Ele proporciona quando Ele está com a gente. Aleluia. Deus nos chama como Ele nos vê, varão valente, esforçado. Eu estou olhando para teu coração. Eu não olho para o natural, eu não olho para a tua idade, para as tuas forças, para as tuas finanças, para a tua casa. Eu não estou olhando os problemas e as dificuldades que você tem. Sabe por quê? Porque ainda que tudo isso tire a tua paz, eu sou Javé Shalom. Eu sou Javé Shalom. Eu sou aquele que vai te proporcionar as respostas que você necessita para te dar a vitória. Às vezes a vitória não é que nós esperamos, ou do jeito que nós esperamos, ou na hora que nós esperamos, mas certissimamente o valente cavaleiro nunca perdeu uma guerra. Jamais, nem perdeu, nem perde, nem nunca jamais perderá, porque Ele já vê o valente, o comandante em chefe dos exércitos celestiais, nosso Yeshua HaMashiach. Quando o temor invadiu ele, a ameaça, a tristeza, eu vou acrescentar agora, a Bíblia não fala, mas eu amo o Senhor e vejo que meu pai, que minha família, eu vejo que minha nação está envolvida na idolatria, que aqueles que eu amo deixaram a Javé e levantaram altares a Baal. Eles estão adorando, oferecendo sacrifícios. Você não acha que ele também estaria com culpa? Com a dor espiritual? Com palavras de condenação? Todos vocês estão perdidos. Esse povo não presta mais. Tua casa é terrível, gente. Imagina as emoções mexidas, as dificuldades internas, os pensamentos, porque isso só é Deus quem conhece, e aquele a quem Deus gosta de revelar, geralmente a seus servos, os profetas, porque nós, se somos crentes, não falamos essas coisas. Um dos problemas mais grandes da igreja hoje é a falta de confissão. Falta de confissão. Irmão, eu gosto de me parar no púlpito e confessar, estou atribulada, hoje eu estou angustiada, hoje eu fui atacada, sabe por quê? Eu não tenho nem aí com o que você vai pensar de mim. Ai, aquela profeta, convidada do congresso, Jesus. Sabe por que eu não estou nem aí? Porque quando eu sou fraca, Ele é forte. Porque quando eu não tenho vergonha de me expor, eu estou confessando. E quando eu confesso, tudo aquilo que não é de Deus é perdoado, é liberado, é tirado de dentro de mim. Eu não vou deixar ele acumular para eu ficar doente o dia todo, até chegar amanhã ou chegar na minha casa, ver que a situação está esperando pela gente. Não, eu vou, e me perdoa a expressão, vou vomitar tudo. Nós estamos estudando aí algo que se chama os vômitos da alma. Já vai para um lecope dentro de pouco. Porque tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é ruim em nosso interior, ele faz que nosso corpo, nossa mente, nossa alma fique doente. Então nós precisamos, através da palavra, liberar tudo aquilo que é expulsado, para que nós recuperemos a saúde. Uma saúde espiritual que começa por quebrar o orgulho, a soberba, o nome, porque não é a mesma coisa se sentir inferior, não é melhor que se sentir superior. Nós precisamos saber o que Deus pensa de nós.
essa medida, esse é o prumo, o que a Bíblia fala de mim. Porque não vou me mostrar como quando éramos religiosos, porque fomos formados na religiosidade. Ministro nunca pode falar que está ruim. Você sempre com um sorriso, né? Você precisa se mostrar o super-homem, a super-mulher, porque o povo está dependendo disso. Está amarrado. Você precisa depender de Deus, não de mim. Você precisa depender, totalmente dependente de Deus, não de homens e de mulheres normais, que têm as mesmas dificuldades, os mesmos conflitos que você tem. Então agora esse homem recebe uma palavra. Ele se humilhou, mas quando você se humilha, você é exaltado. Ele não fala, glória a Deus, eu sabia que você iria me pegar, porque na verdade eu sou quem vai livrar Israel. Isso é orgulho, isso é soberba. Mas Senhor, eu não tenho nada, eu não sei nada. Ele se humilhou e ele foi exaltado com uma promessa e com uma palavra do Senhor. Automaticamente na humilhação foi conectado ao céu através de um portal espiritual. Se lembra que venimos construindo uma ideia, né? Que é um portal espiritual e uma conexão entre o céu e a terra. E tem uma escada, a escada fala monte, que é Yeshua, Jesus, que nos conectou de novo com o Pai, porque nós estávamos separados pelo pecado, pela iniquidade e pela rebelião. Mas Jesus veio para abrir. E profeticamente, antes de sua vinda e da crucifixão, que ele falou, consumado é, profeticamente, muitas vezes, ele se manifestou desta maneira. Abriu os céus e os anjos vieram e tomaram a sua oferta. E essa oferta foi agradável para Deus. E Deus se manifestou naquele lugar, na vida dele. Aleluia. Tive um Jeová Shalom. Quando ele entendeu a seriedade, a importância, a dimensão de aquele portal, de aquele encontro, de aquele altar com Deus, Gideon temia morrer. Porque quando nos vemos diante da imensidade, da santidade, do poder de Deus, da magnificência dEle, gente que é a gente, você vai ver que cada um que tem um encontro no altar de Deus fala, ai meu Deus, vou morrer. Eu sou homem e vi Deus face a face, vou morrer. É a primeira impressão, a primeira sensação que você tem no altar. Sabe por quê? Porque você vai vir no altar para morrer. Esse é o objetivo. Sacrifício vivo. Eu chego vivo, mas no altar vou morrer. Vou morrer a meu ego, a meu orgulho, a meus títulos, a minhas patentes, aos ministérios de nomes ponderantes. Vou morrer a minhas finanças, a meus logros, a minhas forças naturais. Eu vou morrer a tudo aquilo que não foi dado por Deus para a minha vida. Aquilo que me contamina, aquilo que me faz ficar doente. A doença pode ser física, mental, espiritual, almática, mas ele entendeu. Ele entendeu que Deus falou, paz, você não vai morrer. Porque você já vindo pronto para morrer no altar. Não lembra de Abraão? Abraão, detém a faca. Você não precisa matar. Sabe por quê? Porque eu já entendi que você é obediente. Quantas vezes nós passamos e entregamos no altar? Você chora. E Deus te fala, até aqui. Até aqui não precisa matar. Porque eu já entendi que você iria me obedecer. Porque eu sei que ainda que Ele me matar, Ele tem poder para levantar dentre os mortos aquilo que nós mesmos mandou matar. Hoje Deus me falou, solta, Tommy, me entrega. Eu falei, não Deus, por favor, não, eu sou profeta, eu sei o poder da minha palavra, não entrego não. E Deus falou, enquanto você tem Ele, você não me deixa a mim. Eu entreguei no altar, no meio da adoração. Quando eu entreguei no altar, Deus falou, eu tenho poder
para levantar a Ele dentre os mortos, se fosse necessário. Ele não me falou o que vai fazer, Ele me falou que se fosse necessário, Ele tem poder para fazer. É fácil liberar no altar, gente? Fácil deixar o casamento no altar? É fácil deixar teus filhos no altar? É fácil deixar o trabalho no altar? É fácil deixar meu caráter? Não, ninguém falou que é. Mas tem uma palavra. Eu sou Yahvé Shalom. Eu sou Yahvé Shalom. Eu sou tua paz. Eu sou teu repouso. Eu sou teu descanso. Mas não esquece que eu te dei um comando. Qual é o comando? Derruba os altares de teu pai. Você precisa derrubar os altares de Baal que pertencem por gerações, que levantaram altares, porque a revelação que Deus vai te dar vai produzir uma confrontação com os altares geracionais. Você já deixou no altar o ocultismo de seus pais. Meu pai morreu, mas eles praticaram religiões, sectas, idolatria, ofertaram para jogo de azar, ofertaram na prostituição, ofertaram no aborto. Altares construídos na casa de orgulho, soberba, feridas, falta de perdão. Tem pessoas que levantam o altar de seus direitos. Eu tenho direito a não perdoar. Você sabe o que fizeram comigo? Eu tenho direito de excluir a fulano, a mengano da minha família, da minha amizade. Você sabe que perdão é dar oportunidade à pessoa de te ferir de novo? E você não fica magoado? Você não quebrar o relacionamento? E eu não estou falando de você permitir algumas coisas que precisam limite. Quais são os altares de teus pais? Feridas, traumas. Pessoas que não têm liberdade, estão com cadeias a causa dos traumas infantis. Hoje falávamos com o Alejandro. Tem lá uma pessoa da igreja. Ele não deixa, apesar da necessidade financeira, a mulher trabalhar. Eu falei, Deus me revelou hoje por quê? Porque a mãe dele sempre precisou trabalhar fora. E o menino estava na casa do pai, do tio, da avó, de um, do outro. Ia de uma casa para outra. E ele hoje não quer que seus filhos passem aquilo que ele passou. Um trauma não curado. Um trauma não resolvido. Quantas vezes nós estamos traumatizados por situações, por dificuldades da infância, do nascimento? Gente, as cadeias só vão se quebrar quando você consiga confessar. Eu estou ferido, eu estou doído, eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou incrédulo. Eu preciso um altar com Deus, que seja um altar de paz, shalom, para que minha alma seja aquietada pelo poder de Deus. Mas a ordem hoje é: derruba os altares familiares. Derruba os ídolos das gerações passadas. E o Senhor já não chama Ele pela sua condição, chama pelo seu chamado. Deus não está mandando a nós ser passivos, Ele nos está comandando para fazer. Mas Yahvé Shalom nos está falando: a missão que eu estou te entregando precisa de coragem. Às vezes temos coragem para enfrentar Satanás, as hostes espirituais. Somos leões, adoramos, dançamos, gritamos. Mas quando nós temos que confrontar os inimigos internos, nós falhamos.
Deus está nos chamando a confrontar nos próximos dias com coragem, com valentia, os inimigos que estão dentro de nós. Porque aqueles já foram vencidos na cruz do Calvário. E Jesus Cristo está hoje conosco, sentado conjuntamente, governando sobre todo principado, potestade e autoridade espiritual. Pero aquilo que eu não libero, eu não vou permitir a Deus fazer o que Ele tem que fazer na minha vida. Amados, agora o Senhor fala. Eu sou Jeová Shalom. Vou te dar uma missão que exige coragem. Mas eu vou te chamar pelo teu destino. Gedeon, você não é menor. Você não vai usar suas próprias forças. Eu te estou entregando uma força nova. Levante sua mão e fala. Hoje eu vou receber novas forças, novo ânimo, uma nova medida de fé, uma nova convocatória de Deus, uma nova assignação que vai me levar para coisas maiores, sabendo que não é com minhas forças, é com as forças dele, que são inagotáveis, que são poderosas, extremas. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus. Você precisa saber que eu sou teu Deus. Lugar de encontro. O altar nasce em Deus. Lo coloca em teu coração. Você precisa falar, eu vou fazer. Sim, eu vou fazer. Aleluia. Sabe que é muito interessante saber que Deus nos escolhe dentro de nossas próprias famílias. Por isso que nós estamos nesta manhã aqui, para ser remidores de nossas gerações, para cima e para baixo. Quando nós entramos a reconhecer que tem altares de ocultismo, porta uma aberta, ou portal aberto que não é de Deus, ocultismo. Pide para Deus te mostrar quais são os pactos, alianças, consagrações, ofertas que foram feitas desde a sua casa, da casa de seus pais, da sua família, para você se apresentar no altar de Deus e falar, eu renuncio, eu me desconecto desses pactos, eu me desconecto dessas alianças, eu não quero saber mais nada. Eu tenho um Deus que é o Deus da minha paz, o Deus da minha salvação, o Deus da minha liberdade. Hoje eu derrubo os altares de Baal e pego aquele ídolo que não serve para nada e uso ele para lançar fogo no altar, lenha no fogo de Deus, na lenha, e demonstrar que ele se torna cinza. Está entendendo? Tudo o que você confessar e eu confessar e nos liberar nessa área, nós estamos tirando as consequências dos pecados e iniquidades de nossas gerações. E nós vamos liberar nossos filhos e os filhos de nossos filhos por 1000 gerações. Porque o inimigo pega 4 gerações com autoridade e legalidade, mas Deus sempre supera. E se nós amamos e tememos a Deus, nossas gerações vão ser 1000 gerações abençoadas. Segundo portal da idolatria. Ah, mas era católico, mas ele professava a fé, ele acreditava em Deus. Mas eles usavam os santinhos como intercessores. Eles acreditavam que aquela santa que cura de uma cura ou uma sanidade, uma saúde. Eles acreditavam que o trabalho foi o patrono da cidade que deu para eles. Quebra os altares, quebra os ídolos. Se você ainda tem coisas guardadas, medalha, estampinha, é um presente da minha avó, é um presente da minha mãe. Tira tudo no fogo para que seja queimado, porque isso faz da tua casa trazer o anatema. Derruba os altares. Ai, o ouro, gente, de que vale o poder do ouro se ele está atraindo demônio para minha casa? Portal 1, falamos ocultismo. Portal 2, idolatria. Portal 3, maldições. A maldição nunca vem sem causa. Será que estamos debaixo de maldições? Por quê?
Qual é a causa que o inimigo está hoje tocando as minhas finanças? Qual é a causa que está tocando a minha saúde? Ai, meus ossos, eu não consigo nem caminhar, dói tudo. A primeira coisa que eu pergunto: você perdoou alguém que te ofendeu? Ah, não. Gente, mientras eu mientras eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram. Tem doenças que têm a ver com pecado, falta de perdão, tem a ver com raiz da amargura, depressão, tristeza, desânimo, doenças autoimunes, doenças psicossomáticas. Vai no altar e fala: me revela, me mostra, eu estou disposto a morrer e fazer a sua vontade. Portal número 4, que permite o inimigo atacar. Feridas e traumas desde o ventre da minha mãe, que nunca foram confessados nem curados. Fui gestado em rejeição. Fui chamado como a ovelha preta da família. Fui chamado como aquele que chegou na hora que ninguém queria. Fora da época. Este está fora da caixinha. Abandono. Meu pai foi embora. Ninguém gosta de mim. Se meu pai me deixou, como não vai me deixar os amigos, a esposa, o esposo? Sempre triste, sempre amargurado. Você sabe que quem tem espírito de rejeição opera fazendo que todo aquele que está do outro lado, ainda que ele não quer, vai te rejeitar? Nós temos uma irmã na igreja, é amorosa, ela é uma excelentíssima pessoa, uma mulher grande. Mas, gente, nenhuma pessoa da igreja, estou falando de 700 pessoas, quer ficar perto dela. Porque ela só fala de doença, de dor. Ai, me dói, estou triste, eu tenho um monte de problema. Se ela não tem doença, ela procura. O marido falou: eu não sei mais o que fazer. Porque ela falou que tinha um câncer do cólon, porque ela estava desse jeito e a família toda morreu daquilo. Foi 3 especialistas dos melhores da cidade. Todo mundo falou: não é nada. Sabe o que ela fala? Eles não sabem nada. Quem vai querer ficar com uma pessoa que cada vez que você se aproxima fala de dor, doença, rejeição, crítica? Não é murmurador, é a crítica da situação. Nós precisamos resolver algumas coisas, porque nós vamos sair para uma guerra, apóstolo. E Deus falou: será que todos estamos preparados para sair na guerra? Então Deus vai trazer o preparo agora, nestes próximos dias. Dias de renúncia, dias de altar, dias de que você vai precisar vir para a sala de cura, para a sala de oração, para a sala de renúncias. Eu sei que esta é uma casa de ensino e tem muito ensino sobre isso para você ser livre. Eu estou só tirando alguns pontinhos para você pedir para Deus te revelar e te mostrar, porque eu já estou acabando. Eu preciso fechar os portais pessoais, familiares, geracionais, para eu conseguir que os portais do altar do Senhor venham a ser abertos. Damos toda a glória a Deus, porque o Senhor é aquele que está trocando, como falamos estes dias, nossa identidade, nossa autopercepção de lo que nós somos. Vamos nos ver como Ele nos mostra. Ontem eu sou enganador, mas agora eu sou príncipe de Israel. Eu sou homem temeroso, fico com medo, mas agora você é esforçado e valente. Você está entendendo o mensagem conectado, que não é 4 dias, diferentes pregações, é uma pregação, um alinhamento, é uma linha profética para caminhar sobre ela. Você vai renunciar, talvez vai chorar com o que Deus vai te mostrar, talvez vai precisar fazer coisas que você não quer fazer. Eu falo sempre: perdoar não é fácil.
Quando eu falo de perdão é assim. Gente, chegou nosso boleto para pagar a luz da casa. Fala boleto, bilhete. Todo mundo paga 30.000 Argentina, né? A gente paga 250.000. Boleta de luz, pesos argentinos. Está em um tanto e um quanto de que para nós é um monte. Uns $220. Para nós é um monte. Eu nunca gosto de pagar luz. Me dói. Mas eu preciso fazer. Por quê? Porque se eu não vou pagar, dentro de 15 dias, antes passava um ano, agora o Milei em 15 dias tira a luz da tua casa. Se você usa, você paga, é lógico. Porque hoje nós vivimos como vivimos, porque um monte de pessoas nunca pagaram. Porque meus pecados afetam a outros também. Então eu falo assim, para mim o perdão é como a boleta da luz. Não gosto, mas se eu não faço, a luz se corta, revelação. Conexão com Deus, altar, fogo. Então, eu faço isso porque eu sou bonzinha? Não, eu faço isso porque sou obediente. Porque sou ruim, não gosto de pagar isso. Hoje você vai ter que fazer coisas que você não tem vontade de fazer, mas pela obediência tem que fazer. Todo altar tem a marca da obediência. Todo altar tem a marca da renúncia. Todo altar tem a marca da morte. Todo altar tem a marca da oferta. Mas todo altar agradável a Deus tem como resposta fogo do céu, fogo de poder, fogo de autoridade, fogo de limpeza, fogo de purificação, e o fogo arderá continuamente no altar. O fogo não pode se apagar. Jesus, nós queremos nos apresentar hoje delante de Ti, entendendo que todo altar é um encontro com Deus. E naquele encontro o Senhor vai pedir alguma coisa de nós. Mas quando o Senhor vai pedir alguma coisa de nós, ainda que pareça sacrifício, o Senhor vai nos dar algo muito melhor. Vai nos dar uma palavra, vai nos dar uma direção, vai nos dar uma assignação, vai nos dar um trabalho para fazer nas suas forças, que vai tocar a minha cidade, a minha casa, a minha família, as minhas gerações. Eu vou me tornar um remidor. Pai, quando eu faço renúncia, estou remindo as próximas gerações. Quando eu vou para pedir perdão pelos pecados, mais pelos pecados de outro, você vai ver Daniel, intercessor profético, perdoa nossos pecados. Daniel era um homem com um coração bom, não contaminado, mas ele se apresenta pelos pecados do povo. Nós temos pecado contra ti, temos pecado contra a Torá, temos pecado contra os profetas. Nos perdoa, porque o Senhor é grande em misericórdia, é lento para a ira. O Senhor renova suas misericórdias todos os dias sobre nós. Nós estamos arrependidos. Senhor, eu nem sei o que meus pais, avós, bisavós fizeram, mas uma coisa eu sei, que você tem poder para me mostrar aquelas coisas que ainda têm legalidade na minha linha sanguínea, para que seja cortada. Nós nos vamos morir das doenças de nossos pais e família. Nós nos vamos a carregar com as maldições geracionais, porque já tem um que se hizo maldição por nós e se levou as maldições da lei, para que nós possamos experimentar as bênçãos da graça do Senhor. E Ele se chama Yeshua HaMashiach. Nós queremos renunciar agora. Se coloca de pé, levanta sua mão, faça a sua oração comigo. Queremos renunciar aos portais que ficaram abertos. Queremos orar e quebrantar os altares familiares. Nós queremos repreender, cortar, derrubar, até pegar os postes ídolos hoje e fazer lenha deles, para que quando o fogo vai cair no altar, ele seja completamente envergonhado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nome poderoso é
o nome que quebra cadeias, o nome que abre cárceres espirituais, o nome que te tira dos cativeiros, o nome que é sobrenatural, o nome que é adorado no céu, na terra e debaixo da terra. Yeshua é seu nome, Yeshua é seu nome, Yeshua é o Senhor. Vem fazer as mesmas coisas que você já fez. Vem fazer milagres extraordinários. Vem fazer libertações, vem fazer curas. Vem fazer salvações em massa nesta cidade. Vem usar a teus filhos. Vem usar aqueles chamados, mas já não pelo seu nome, pelo seu destino profético. Aquele chamado depois da transformação dos altares. Eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fogo. Eu venho profetizar sobre a tua vida, que Deus vai abrir uma janela espiritual onde você vai ver tudo aquilo que tem que ser quebrantado, tudo aquilo que ser renunciado, tudo aquilo que tem que ser cortado. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando e porque eu, seu profeta, estou escutando as cadeias cair, cadeias quebrar. Apóstolo, vem um novo movimento de libertação sobre a igreja. Não será só no culto da libertação. Vai ser cada culto que Deus querer liberar, como hoje Ele começa a liberar. E vai ter endemoniado se manifestar e vai arrumar a preciosura da tua organização. Mas Ele faz como Ele quer. Quando aquele povo começa a vomitar, eu falo mais uma vez. Mas quando a gente vê o rosto dele, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Gedeão fazia as libertações escondidas porque ele tinha medo. Mas nós vamos fazer públicas, porque nós sabemos em quem estamos acreditando. Porque nós sabemos que é muito mais importante a libertação das pessoas que nossa própria vida. Além disso, já estabelecemos um altar de paz com uma promessa: não morrereis. A unção não morrerá, o chamado não morrerá, o legado não morrerá, aqui e nas nações. Mas levo a mais. Resgate, nome evangelístico, o apostólico, já vimos tudo aquilo. Mas vai destravar e decolar algo poderoso no profético. Porque o profético, a primeira coisa que traz é limpeza e libertação. Aquela libertação vai ativar o povo que está debaixo de um espírito de letargo. Algumas cadeias são colocadas para o espírito de Pitão, está sendo quebrantada, porque também tem uma promessa: daqui a pouco você esmagará a cabeça da serpente debaixo de seus pés. Tem sido atacado pelos Herodes. 3 meses damos para os Herodes da cidade se convertir. Senão o juízo já está escrito. Não é a minha ideia, é o que Deus já estabeleceu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta tua mão e começa a declarar: minhas cadenas e as correias estão caindo, estão caindo, estão caindo. Eu estou ouvindo cadeias quebrar. Eu não estou amarrado, eu não estou atado, eu não estou na cama, eu estou em pé nas forças do Senhor. Vai nas minhas forças, não vai nas tuas. Faz na minha visão, não na tua. Faz no meu projeto, não nos teus. Hoje aqui, apostólica e profeticamente. O Alex, ajuda-me aqui na unidade. Somos um no Senhor. Apostólica e profeticamente.
nos estabelecemos, vamos aqui bem no meio, na pedra angular que Cristo, fundamentada no apostólico profético, nos declaramos, em nome de Yeshua, que estabelecemos um altar de Yahvé Shalom. Nenhum inimigo te tocará. Todo o que tem se levantado nos últimos dias, a partir de agora, começa a perder força, a se debilitar, e nas próximas 48 horas vai cair, em nome poderoso de Yeshua. Porque o Shalom de Deus vai te invadir. Ele é teu repouso, Ele é teu descanso, Ele é teu Shabbat. Sabe o que isso significa? Que você vai colocar tudo no altar, e a paz que sobrepassa todo entendimento vai te pegar, e você vai viver na vitória do Senhor, independentemente das circunstâncias. Eu sou Jeová Shalom. Shalom não é só paz. Shalom é paz, é prosperidade, é virtude do Senhor sobre a tua vida. Shalom é bom relacionamento, um casamento bem sucedido, filhos ao redor da mesa, amando, adorando, servindo ao Senhor. Shalom é que teu carro não seja tocado, teu pé não seja tocado. Shalom é que o Senhor está como cobertura de paz sobre todo o que você é e sobre todo o que leva teu nome e teu sobrenome. Acostuma na tua casa a levantar altares para Deus, encontros com Deus, encontros de transformação, encontros de resposta, encontros de fogo. E o fogo do Senhor ardirá continuamente no altar. Amém? Shalom! Por favor, se assentem só um pouquinho. Ontem eu falei de calopsita, né? Quando foi ontem era mais ou menos umas... Eu olhei o relógio, era mais ou menos umas 20h30. 20h30. O Espírito Santo me falou, eu ia escrever... O Espírito me falou que as coisas iam ficar mais difíceis com relação ao Tony. O Senhor me falou. Aí eu achei estranho, perguntei para a senhora lá no restaurante como que ele está. A senhora falou, agora precisa de tempo para saber. Mas se o Senhor falou que a coisa ia ficar difícil, é porque Ele está nisso. Ele está nisso. E nós, assim como a senhora crê, como o apóstolo crê, nós acreditamos que só termina quando acaba, né? Só termina quando acaba, não quando vem as declarações ou palavras, principalmente quando Deus começa a nos avisar, porque quando Deus começa a nos avisar é porque Ele está agindo, Ele está fazendo. Então nós vamos continuar crendo e tendo a certeza que Deus vai fazer tudo o que Ele tem que fazer, e nós vamos nos alegrar com isso, amém? Nós vamos nos alegrar, em nome de Jesus. Senhor, nós mais uma vez colocamos diante do Senhor essa criança, e nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, na Tua graça, no Teu poder, e colocamos diante do Senhor a nossa confiança, e principalmente a certeza de que o Senhor fará o melhor. Ainda que nós muitas vezes não entendamos todas as coisas, nós sabemos que o Senhor fará o melhor, e nós confiamos em Ti. Se for depender do nosso pedido, o Senhor sabe o que nós queremos. Queremos que o Senhor faça um milagre ali, e que o Senhor opere esse milagre para a glória do Teu nome. Glorifica o Teu nome ali, Senhor. Glorifica o Teu nome diante dos pais, da família. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nós confiamos em Ti e esperamos no Senhor. Obrigado, Senhor, por esses dias aqui, Senhor, de comunhão com a Tua serva, com o Teu servo, por toda a palavra que o Senhor tem nos trazido.
e pelas liberações que o Senhor trouxe sobre a nossa igreja. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar a profeta aqui, o apóstolo. Nós gostaríamos de entregar um presente para vocês. Venham aqui, por favor. Saíram da Argentina numa situação difícil, né? Com um sobrinho debaixo dessa luta. Mas nós queríamos entregar um presente para vocês. É profético. É profético. É algo para vocês colocarem na casa de vocês e que vocês possam ver sempre isso transbordando de azeite, de unção. Então, que vocês recebam em nome de Jesus. Algo para vocês lembrarem da gente. E muito... Não precisa abrir. Pode... Que Deus guarde vocês. Obrigado pelo amor em ter vindo ao Brasil numa situação dessa. E que o Senhor vai nos alegrar. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo que vai alegrar o nosso coração. Amém? Muito obrigado. Irmãos, hoje à noite nós vamos encerrar o nosso Open Heavens. A profeta acabou de soltar uma palavra aqui, né? No finalzinho ela falou, nós estamos em guerra. E a palavra que eu vou estar falando à noite é sobre o altar de vitória em batalhas. Em Êxodo capítulo 17, fale para o teu irmão, Jeová é a nossa bandeira. Nós vamos levantar um altar de vitória, porque nós estamos em guerra, nós temos caminhado debaixo desse entendimento, né, de cultos de libertação, para nós vencermos tudo aquilo que nós temos que vencer, amém? Então você que está junto, você que está participando do Open Heavens, vem à noite para nós continuarmos juntos e encerrarmos esse tempo de céus abertos, amém? Fique em pé, por favor, nós vamos orar, vamos para as nossas casas. Depois, se você quiser dar um beijo na profeta, porque eu vou levá-los para almoçar e depois eles vão para São Paulo ainda hoje. Então, se você quiser dar um beijo, um abraço, amém? E se precisar de oração, você vem aqui para frente que a gente ora por você, ora pela sua casa, pela sua família, e que o Senhor Deus te prospere. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua família, e que a palavra do Senhor prospere sobre o teu coração, que o altar, essa conexão de Deus com você, cresça e que venha fogo sobre a sua vida, que você possa ser santo e com essa santidade atrair Deus e mover tudo que está à sua volta. Eu te abençoo e damos toda a honra e toda a glória àquele que vive eternamente, a Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, vai na paz.